Por que as Forças Armadas elas não podem ser autônomas em relação à autoridade civil? E por que elas têm de estar submetidas a essa autoridade civil? Porque elas são o braço armado. Então, o mundo da política é o mundo da troca de ideias e não o mundo de botar a arma em cima da mesa e falar, agora vamos conversar. Na verdade, o funcionamento da política eu considero ele oposto ao funcionamento das Forças Armadas. De novo, o artigo 142 diz que elas são organizadas a partir da hierarquia e disciplina. O que isso significa? Significa que se um der uma ordem, o outro cumpre. Na política, é o contrário, é o embate de ideias, são as diferentes visões de mundo que estão em jogo. E se um dos dois lados partir para a força, a gente sai do âmbito da política e vai para o âmbito da segurança pública, enfim, vai para outras searas do funcionamento da nossa sociedade. Então, as Forças Armadas têm que estar ausentes da política, porque elas não são preparadas para o mundo político. A gente viu isso, quando os militares voltaram agora com força para a política nacional, a gente viu declarações como a missão dada é missão cumprida, um manda e outro obedece, coisas do gênero, e esse não é o instrumento da política, O instrumento da política é o embate de ideias. Aqui eu tava até buscando aqui a colinha, porque você me lembrou disso, dessa disputa da política armada, digamos assim, um episódio que marcou, acho que é El Salvador. O presidente, a pronúncia do nome dele eu não tenho certeza como é que é, mas é Nayib Bukele. Teve uma votação muito impactante no Congresso salvadorenho e o que o Bukele fez foi exatamente isso, Ele foi à votação com as Forças Armadas. Ele foi transportado apenas, eu podia pegar um carro, mas por que não ir de tanque de guerra? É muito mais legal, E ele rumou até o Congresso Nacional para aprovação da lei. Se eu não me engano, é a lei que acabou ampliando bastante significativamente os poderes dele para um certo estado de emergência no país, por conta de uma disputa intensa que teve de facções lá em El Salvador, estavam devastando o país, e o Bukele foi eleito, enfim, resolveu botar a mão na massa, e uma das coisas que ele precisava era de instrumentos jurídicos, políticos jurídicos para enfrentar, segundo ele, essa criminalidade. E aí ele foi nessa votação, e isso foi carregado de muito simbolismo, porque ele foi à votação nos ombros das Forças Armadas salvadorenhas. Mais ou menos como essa analogia que você fez, de colocar a arma na mesa e falar, agora vamos discutir. E muitos alegam que nesse caso ele não praticou um golpe de Estado, mas porque não praticou porque não precisou, porque o sinal estava bastante claro do que aconteceria caso aquela votação tivesse um resultado diferente do resultado que se esperava. Então aí é uma submissão da política a esse braço armado num sentido apolítico mesmo do termo, de olha, aqui a gente não discute mais, porque eu preciso tomar essas medidas. E a gente enfrenta isso, e aqui é onde eu quero problematizar um pouco, Juliano, a gente enfrenta muitas discussões hoje em dia, e não só no Brasil, mas o nosso exemplo já é suficiente, mas com essa polarização política que acaba gerando, e voltamos lá ao Rawls, aos freios e contrapesos, em que na realidade a polarização ela acaba com o sistema de freios e contrapesos na medida em que trava esse sistema.